Fala pessoal, tudo bem? Eu queria gravar esse vídeo aqui para deixar um registro para vocês, para quem está começando no Assetto Corsa Competizione em 2026. E vamos lá, né? Para a gente se situar. Primeiro que eu estou utilizando um G29, um volante da Logitech, há um ano e meio mais ou menos, tá? E já foi difícil o suficiente para eu me adaptar com esse tipo de controle. Eu venho do controle comum, eu uso aqui atualmente um controle da 8-bit Duo e tive videogame bastante tempo, né? Então eu não estava acostumado com mídia do volante. E eu sempre fui muito fã de jogo de corrida, então eu imaginava que no momento em que eu finalmente conseguisse meu volante, né? Que era quase que um sonho de consumo meu, eu iria aprimorar as minhas habilidades de corrida, de pilotagem. E aí veio o meu primeiro balde de água fria, né? Não é a coisa mais simples do mundo você controlar um carro no volante quando você está num simulador. Não é fácil, é uma curva de aprendizagem bem alta. E os jogos de simulador por si só já são bastante complexos, né? Para você aprender a fazer manutenção do carro, controlar a pressão do pneu, controlar o tamanho da asa, pressão, downforce, suspensão. Cara, não é um tipo de jogo fácil. Mas como eu gosto muito de jogo de corrida, eu quis me aventurar nesse mundo. E aí comprei meu G29, agora ele tá desmontadinho ali no canto porque eu parei de jogar ainda há pouco. Mas eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive no Assetto Corsa Competizione, que é um jogo que tá aqui já de antemão, eu vou falar com vocês. Ele tem uma mecânica muito boa, uma física muito boa, você sente legal o carro, mas tem uns poréns. Eu tô vindo atualmente do Project Cars 2, que é um jogo que, pelo menos o que eu joguei tanto no controle como no volante, é uma experiência que pra mim foi sensacional. Alguém que, sei lá, que corra profissionalmente e que conheça corrida na vida real pode virar e falar assim: ah, mas o Project Cars 2 não tem a melhor física para corrida virtual. Tudo bem, eu respeito, né? Eu não sou. Estou bem longe de ser uma pessoa profissional. Eu tô aqui por hobby, para brincar com o jogo. Mas assim, o Project Cars 2 foi o jogo que para mim mais me aproximou de eu estar sentado num carro controlando um carro. O G29 não respondeu para mim melhor do que qualquer outro jogo, além do Project Cars 2. Para mim é uma experiência indescritível jogar o Project Cars 2 no lugar de outros jogos. Mas quais são os problemas? O Project Cars 2 é um jogo que já não vende mais em nenhum lugar. Eu consegui pegar ele numa promoção que teve na Instant Gaming. E já não existiam mais chaves, eles, sei lá, arrumaram alguma, botaram 2, 3 chaves para vender e eu consegui uma delas. Eu já conheci o jogo anteriormente, quando eu joguei, se não me engano, foi no PlayStation 3 e eu fiquei apaixonado no jogo, porque foi a experiência mais próxima que eu tive de Gran Turismo para PC. Bom, tendo isso em vista, passei pro Assetto Corsa Competizione. Eu tenho o primeiro também, mas o Competizione eu entrei mais porque eu queria jogar um jogo que tivesse uma modalidade competitiva. Eu queria me aprimorar como piloto virtual, queria começar a aprender mais. Já acompanhava pessoas que até dão aulas de pilotagem virtual, né? Como o Vitor Gens, que ele é corredor profissional da NASCAR Racing. E a verdade é que eu entrei no jogo achando que eu fosse encontrar partidas extremamente competitivas e tudo mais. Só que
existem duas verdades nisso. A primeira são as corridas de servidor aberto, que é aonde o cara que é iniciante como eu chega primeiro. Você não entra no jogo sabendo que as pessoas fazem corridas em servidores fechados e tudo mais, a menos que você, sei lá, já tenha ouvido falar sobre antes. Mas o teu primeiro contato provavelmente vai ser chegando dentro de uma corrida aberta dentro do multiplayer do jogo. E por que que eu acho isso ruim, tá? Eu vou mostrar para vocês. Multijogador, lista de servidores. Eu vou colocar aqui para vocês, baseado por ping, tá? Aqui do lado, na direita, vocês vão ver a minha pontuação. E o que pede no jogo para você entrar nos servidores é esse SA, que é o teu ponto meio que de controle de acidente. O jogo te pede para você fazer várias corridas contra bot mesmo, ou em servidor que não pede essa pontuação, para você aumentar e chegar num nível para correr com outras pessoas. O problema começou comigo na seguinte forma: já estava sendo bastante difícil eu me adaptar a jogar no volante, e eu ainda tinha um outro problema. Eu estava chegando num jogo novo, e os jogos eles são bem diferentes de um para outro. Quando eu cheguei aqui no Assetto Corsa Competizione, como eu falei anteriormente, a minha ideia era que, pelo nome do jogo ser Competizione, para mim era um jogo competitivo onde as pessoas jogavam a sério. E aí, o primeiro contato que você tem são esses servidores aonde não pede pontuação nenhuma para você entrar, né? E foi onde eu comecei a me aprimorar, onde eu comecei a correr para aprender sobre o jogo. E quando eu comecei o jogo, eu só rodava direto na pista, o que é comum para quem está começando tanto no volante quanto no próprio jogo, né? Você tem que aprender a jogar o jogo. Ele é um simulador, então é bastante difícil, tem uma curva de aprendizagem bem alta, mas por eu gostar muito de jogos de corrida, eu estava disposto a passar por isso. Então, corri, tá? Eu sou um iniciante apenas, um entusiasta, e eu tô com 48 horas mais ou menos de jogo, o que é bastante baixo. Tô em nível bronze ainda dentro do jogo, então eu sou bastante iniciante. Só que essas 48 horas eu queria deixar uma coisa bem definida. Foram 48 horas onde eu corri em modo treino, sem entrar em corrida com outras pessoas. Na verdade eu corri, né, uma corrida ou outra para poder testar e ver como é que estava o meu nível em relação a outros iniciantes. Mas na maior 80% do meu tempo eu passei no modo treino. Por quê? Porque eu rodava muito, eu não conseguia fazer voltas consistentes e eu não achava justo eu entrar em modo corrida para atrapalhar a corrida de outras pessoas que estavam ali tentando melhorar. Então eu tentei me aprimorar, pelo menos, para conseguir fazer corridas sem ficar rodando igual um imbecil na pista. E muita gente não tem essa mentalidade, tá? Pois bem, joguei 40 e poucas horas na mesma pista, com o mesmo carro, que foi o Nissan GT-R, que é um carro que eu sou apaixonado. Eu já andei em um de verdade e... assim, cara, eu sou apaixonado nesse carro, tá? E comecei a treinar, rodei muito, bati muito. E nas poucas corridas multiplayer que eu fiz muita cagada. Então eu continuei treinando até eu ter certeza que eu ia conseguir entrar na pista e jogar direito. E isso aconteceu. Eu queria mostrar essa experiência para vocês. Vou voltar aqui. Vamos na galeria. Essa aqui foi a minha corrida. Lembrando, tá? Não foram grandes tempos. Eu não sou um profissional. Muito longe disso, né? Eu tô começando a jogar. Demorei muito a achar uma configuração que fosse compatível com o meu estilo de jogo. E por que que eu tô mostrando essa corrida para vocês?
como tá aí no título do jogo, né? Dei uma volta enorme, mas vale a pena começar a jogar Assetto Corsa Competizione em 2026? Você que é iniciante, nunca jogou nada, não tá nem acostumado com volante, comprou porque você é um entusiasta assim como eu, trabalha pra caramba, não tem muito tempo para praticar. Então, eu quero deixar aqui algumas considerações de um newbie que tá iniciando. Eu já cheguei a gravar um outro vídeo, mas eu também sou muito novo em filmar essas coisas, então não sei configurar legal, a qualidade ficou uma porcaria, então eu tô até gravando de novo. Bom, vamos lá. Vale a pena eu iniciar agora no Assetto Corsa Competizione? Primeira coisa, saiba que tem muitas pessoas aqui com 500 horas, 600 horas de jogo que você não vai conseguir competir com essas pessoas. Por um motivo óbvio, né? Essa pessoa treina já há muito tempo para poder estar no nível que ela tá. Então isso aqui é meio que uma evolução pessoal. Você não está competindo contra ela, você está competindo contra você mesmo. Então você está competindo para tentar ser um piloto melhor. Tendo isso em mente, você para de se frustrar tanto. Mas ainda assim, é uma situação um pouco chata, tá? Por quê? Como eu falei, você precisa de uma pontuação para jogar em servidores de nível mais alto. Se vocês repararem, do lado da minha placa, aqui ó, do número 23, está escrito bronze. Porque eu sou nível bronze, eu sou muito iniciante do jogo. Só que teve um cara que entrou aqui, eu vou ativar o HUD para vocês verem, que foi esse Herbert. Ele entrou na corrida depois que a corrida já tinha começado. E se vocês repararem, ele é nível Pro. Então ele já é um jogador de longa data. Então o erro já começa por aí. Ele tá jogando, ele sendo Pro, tá jogando no servidor, onde apenas iniciantes estão correndo. Iniciantes que estão ali para aprender uns com os outros e tentar de certa forma respeitosa, não atrapalhar a corrida um do outro. Pelo menos é o que deveria ser, né? Alguns ainda atrapalham. Quando um cara desse nível entra na corrida, eu vou parar aqui um pouquinho, eu não vejo muito objetivo de uma pessoa fazer isso a não ser amaciar o próprio ego. Porque ele sabe que ele é melhor do que todo mundo que está correndo aqui. Então, para que você vai fazer isso se você tem pontuação suficiente para correr contra pessoas do seu nível? Mas ok, tudo bem, vamos relevar. Provavelmente um cara que entra nesse nível aqui, ele vai ganhar qualquer corrida, certo? Ok, certo. Inclusive, ele vai ganhar essa corrida aqui. Mas eu também queria fazer um adendo. Porque esse cara, ele começou a correr, ele fez corte de pista várias vezes, né? Para quem não sabe, está chegando no Assetto Corsa agora, você pode fazer corte de pista até 3 vezes antes de você ser desclassificado. Então, se você entra e está fazendo a corrida de forma limpa, sem sacanear os outros, você perde muito tempo para pessoas que simplesmente passam reto na curva e ganham um aviso, vamos colocar assim, mas não toma penalidade de tempo, não toma penalidade de nada. Ele pode fazer isso. Ele faz isso algumas vezes durante a corrida, e não só isso, tá? Tem coisa pior. Ele roda acho que 3 ou 4 pessoas nessa corrida, me incluindo. Então, não me entra na cabeça um cara que é profissional, tá correndo nisso aqui, rodando os outros e fazendo corte de pista de sacanagem e agindo de má fé. Eu vou chegar na conclusão disso um pouco mais pra frente, mas vamos lá. Eu vou voltar aqui pra corrida. Lembrando que essa aqui é uma corrida que eu treinei 40 e poucas horas para conseguir fazer essa pista sem rodar. Então vocês vão ver aqui que eu estava em primeiro. Fiquei em primeiro por muito tempo. Até a última volta, para ser sincero. E aqui, opa, vamos voltar. Vocês vão ver que ele já rodou o primeiro. Completamente desnecessário, mas aconteceu, né? Vamos botar assim. Ele estava andando reto, o outro cara que deu um toquinho.
mas beleza, não aconteceu nada com ele, ele segue. É um pouco curioso, porque na mesma corrida ele bate em outras pessoas e todo mundo roda, menos ele. Eu não tô aqui gravando esse vídeo pra ficar choramingando sobre esse tipo de coisa, porque aonde eu quero chegar? A verdade é que esse jogo não tem um objetivo muito claro. Você não tem uma escalada de ranking, onde você tem uma pontuação como você tem, por exemplo, no iRacing ou no Le Mans Ultimate, onde você vai se aprimorar, vai marcar uma pontuação e você tem aquela pretensão de melhorar no jogo. Aqui, pra vocês verem, ele rodou mais um, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, mais um que foi embora, tá? Já foi o segundo. E... deixa eu colocar a ele aqui. Então, assim, ó, tá fazendo mais um corte. Que uma pessoa no nível dele, eu duvido que não tenha sido não intencional, tá? Mas o jogo ele não tem um objetivo claro. É um jogo que eu sou um cara que gosta muito de jogar single player, mas esse jogo não tem uma campanha. Até tem uma campanha assim, você tem que passar umas corridinhas, mas é uma coisa muito mal feita. Como eu disse antes, eu vim do Project Cars 2, que é um jogo que eu sou apaixonado, e lá tem uma campanha bastante consistente. Você começa nas categorias mais baixas e vai avançando. Foi o jogo mais próximo que eu encontrei do Gran Turismo para PC. Você começa com carteira baixa, começa nas categorias mais baixas e tem uma progressão onde você vai evoluindo, coisa que você não tem em nenhum outro simulador. Aliás, eu acho que no iRacing você tem que ir tirando carteira, né? Que funciona meio que como o ranking do jogo. Mas não é uma campanha assim, eu não sei como explicar bem, né? Mas eu acho que ele rodou mais um, deixa eu confirmar aqui. Não, esse aqui ele não chegou a rodar. Mas ok. E eu tô ali, né? Dando a corrida da minha vida. Não faço as melhores voltas possíveis, mas eu consegui bater 1,49, que foi uma volta assim bem razoável em Monza para quem tá começando. E a minha média foi 1,50, as voltas mais tardias minhas foram 1,51, se não me engano. Então assim, eu tive uma corrida bastante consistente. E como eu estava focado em correr e eu sou iniciante, eu só estava vendo o nome desse Herbert subindo, disparado uma atrás da outra, e sem entender muito bem como que ele estava fazendo para ganhar tantas posições. Eu não sabia que ele era pró. Estava vendo o nome dele subindo, mas eu estava focado na minha corrida. Até o momento em que, vamos aqui para a volta 8, vocês vão ver que ele tá logo atrás de mim. Ele já passou todo mundo, mesmo tendo começado a corrida depois, tá? E ele é bem consistente, tá? Ele é muito bom, de fato. Apesar de ter feito vários cortes de pista e rodado uma galera, ele sabe o que ele tá fazendo. E eu já adianto, ele vai me rodar também. E eu vou dizer aqui qual foi a mentalidade. Nessa curva aí, na frente da parabólica, eu vi que ele jogava muito melhor do que eu, que ele estava muito mais rápido. Então eu decido tirar o pé, abrir e deixar ele fazer o corte tranquilamente. Eu não tenho como ficar disputando com ele. Deixei ele passar, tá? E mesmo assim, eu tentei me manter o mais consistente possível, porque apesar de ele ter feito uma corrida, aí ele tá cortando mais uma vez. Apesar dele ter feito uma corrida praticamente perfeita, né, sem errar as curvas, apesar dos cortes de sacanagem que ele fez, ele dá pra ver que ele é um corredor muito rápido. Mas eu sabia que em algum momento ele podia errar. Eu errei pra caramba pra chegar até aqui, porque que ele mesmo sendo pró não poderia. E valeu a pena acreditar, porque de fato ele erra, tá? Não nessa volta, mas na próxima ele vai errar uma curva e eu vou conseguir passar ele de volta. Até o momento que infelizmente ele me roda. Me pareceu que foi muito na sacanagem. Essa minha curva aí foi horrorosa, mas ok. Eu perdi um pouco o controle e ele abre uma margem legal.
E o que que acontece, cara? Como eu tava falando antes, esse jogo ele não tem um objetivo claro, ele não tem um ranking, uma escalada onde você consiga ver claramente onde você tá chegando. Então meio que parece que todo mundo joga for fun. Não tem um problema grande de você fazer um corte de pista, de você sacanear ou rodar os outros. Eu sei que isso melhora se você jogar em servidores fechados, mas essa não é a proposta original do jogo. Aí ele vai rodar, ó, eu consigo retomar minha posição. Mas assim, ele corre tanto e tão bem que ele vai me alcançar de novo. O problema aqui é que eu queria passar um ponto de vista para vocês de que, como eu sei que ele tá rápido e a gente chega na última volta, eu coloco o carro no meio da pista para tentar fechar o ângulo de corte dele, tentar me defender da forma que eu posso, mesmo sabendo que ele é um corredor melhor do que eu. Eu não faço isso de sacanagem ou para jogar o carro na frente dele, nem nada do tipo. Mas ele vai me dar uma pancada aqui que vai acabar com a minha corrida. Uma corrida que, lembrando, eu tive, sei lá, 48 horas de jogo para conseguir correr essa porcaria sem rodar igual um babaca. Porque até então eu só tava rodando e saindo com o carro da pista. Então foi bastante frustrante para mim como um iniciante passar por isso aqui. Mas beleza, vamos dar uma olhada aí. Foi um pouco mais pra frente que a situação aconteceu. Eu quero explicar aqui pra vocês qual foi a minha mentalidade. Talvez eu tenha sido bastante ingênuo em tentar fazer o que eu fiz. Quando eu vejo que ele tá mais rápido, eu tento botar o meu carro no meio para obrigar ele a parar e tentar manter minha posição. Só que ele me dá esse toque, ele acaba com a minha corrida. Eu não sei se foi intencional, mas deu pra ver que ele freou o carro para tentar me devolver essa posição. Só que eu rodei tão feio, cara. Vou até parar um pouquinho aqui. Ele me rodou tão feio que eu não consegui voltar a tempo. E acaba que o outro cara que tá no P3 consegue me passar. Ó, eu tô ali rodado, voltei pra pista. Quando eu vejo que ele tá chegando mais rápido do que eu não quero acabar com a corrida dele igual o cara da frente acabou com a minha. Então eu abro espaço para ele poder me passar, eu não quero defender essa posição. Deixo ele me passar e continuo minha corrida, tá? O que que acontece? Ainda assim eu tento me manter na briga para pelo menos pegar uma P2. Então vamos embora, vamos correndo, tentando me manter da forma que eu posso. Quando eu chego aqui na parabólica, eu acabo entrando mais rápido do que o P2. E vocês vão ver, é porque minha câmera está na frente, né? Mas na telemetria eu freio bastante em cima dele, porque eu vejo que eu estou muito mais rápido e eu vou dar uma pancada e eu não quero acabar com a corrida dele. Então eu prefiro tirar o pé e frear e talvez perder a posição que eu poderia conseguir de P2 para não ferrar a corrida dele. Eu tenho essa consciência. Meu combustível está até piscando aqui porque já estava no final. Mas ainda assim eu consigo fazer uma curva melhor do que ele e consigo retomar o P2. E aí eu falei, pô, final da corrida, né? O cara lá já me sacaneou. Pelo menos eu vou pegar uma P2. E olha só o que que ele faz. Toma. Ele me roda. E pega P2 bem na linha de chegada. E isso me fez ficar refletindo bastante, né? Sobre a situação do jogo. Se isso aqui não tem corridas fechadas onde eu vou ganhar uma pontuação, onde eu vou ganhar alguma coisa com isso, me tira a vontade de ser tão competitivo. Porque de fato, o jogo de corrida, ele te faz querer ser competitivo e melhorar cada vez mais. Quando eu vejo essas coisas aqui acontecendo e não existe uma punição, todo mundo que faz isso acaba saindo impune porque o jogo não tem nenhum objetivo, me faz pensar se eu realmente deveria estar jogando isso aqui de fato. Então o questionamento que eu trago para quem está começando no jogo é um jogo com uma física muito boa, um gráfico legal,
Se você quiser aprender sobre pilotagem, você vai conseguir tirar muito, você vai extrair bastante do jogo, em questão de aprendizado de pilotagem mesmo, como você deve entrar na curva, ponto de frenagem e tudo mais. Só que o jogo não vai para além disso, a menos que você entre em servidores privados do Discord, queira correr contra pessoas que realmente estão levando o jogo a sério, e onde vai ter uma disparidade de nível absurda, porque dentro desses servidores você não vai correr contra pessoas que estão no teu nível de iniciante. Você até encontra, mas a maioria desses caras já estão correndo há muito tempo. Então meio que não é uma corrida muito justa, sabe? Então é o que tem me feito desanimar bastante do Assetto Corsa Competizione. Eu não sei se eu vou de fato desistir ou não, ou se eu vou tentar encontrar outras pessoas que estão correndo de forma honesta, mas eu sinto que o Project Cars, além de ter uma jogabilidade muito boa no volante, talvez a melhor que eu tinha experienciado até aqui no G29, é realmente uma precisão muito gostosa, parece de fato que você está guiando um carro. Ele não é um jogo antigo que não vende mais, a não ser que tu consiga alguma chave por milagre, como foi o meu caso, comprando na Instant Game. E lá eu gosto de jogar offline, com bot mesmo, ele tem uma dificuldade muito legal, ele me ensina muito, e é um jogo que tem uma progressão gostosa. Então eu fico me perguntando se eu deveria estar aqui no Assetto Corsa. Por eu ter um amigo que joga isso aqui quase que diariamente, provavelmente eu ainda vai continuar dando uma chance. Mas é um jogo que pra mim eu perdi o tesão completamente depois dessa corrida aqui. E se você pensar, cara, pô, isso acontece toda hora. Você tá desanimando, tipo, você é noob, tu tá começando agora e já tá desanimando numa coisa que, porra, acontece o tempo inteiro, sabe? Se você for se frustrar por isso, é melhor não jogar. Então, de fato, eu acho que seja melhor não jogar. Eu não, como tenho pouco tempo pra jogar e não muita grana pra investir, eu não vou ficar pagando mensalidade pra jogar um iRacing da vida, porque eu não sou profissional, eu não tenho intenção de ser o melhor cara do mundo nisso aqui. Eu jogo por hobby para me divertir. E para jogar corridas como essa aqui que vocês estão vendo, isso aqui para mim não é diversão. Então, que sirva de reflexão para quem está começando agora. Se está começando, quer se empenhar, cara, não sacaneia a corrida dos outros, treina bastante para não ficar rodando igual um imbecil na pista. E se chegar a um ponto igual você chegou aqui no meu, de outras pessoas ficarem prejudicando de sacanagem a sua corrida, não sei, talvez seja a hora de você partir para um outro jogo que seja mais competitivo e que as pessoas sejam um pouco mais honestas. Desculpa todo esse vídeo, não é minha intenção ficar de chororô, mas eu espero ter agregado aqui na visão de quem está entrando no jogo. Valeu e um abraço.